Olá, eu sou o tio Jorge da Tio Jorge Rosas do Deserto. Esse é o seu canal favorito sobre rosas do deserto, porque não tem nada melhor na internet, você pode ter certeza disso. Como estão meus sobrinhos e minhas sobrinhas nesse dia glorioso? Pois é, estamos aqui para gravar mais esse vídeo sobre podas. Eu sei que você deve acreditar que já ouviu falar tudo sobre podas, mas eu te garanto que não. Hoje tem um monte de informação que eu nunca ouvi ninguém dizer por aí, porque não sei, né? Algumas coisas o pessoal não conta, deixa a gente sem saber, mas aqui eu conto tudo, não escondo nada de ninguém não, tá bom? E nós vamos organizar de certa forma aqui para vocês verem o que deve ser podado, o que não deve, quando deve ser podado, que eu fui segurando assim algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem sobre poda, como por exemplo, tem que podar minha rosa do deserto? Quando eu vou podar? Esse negócio de lua funciona? Ah, ok. Se funciona, qual a melhor lua para fazer poda? Posso podar ela a qualquer época do ano? Mas eu tô com dó da planta, eu não tenho coragem de cortar ela. Não, fique tranquilo, a planta não vai sentir dor, você pode cortar ela tranquilamente, que vai ser bom para a planta, ok? Sempre vai ser bom para ela essa poda, desde que feita da maneira certa, na época certa. A poda é para engrossar o caudex? Não, não é para engrossar o caudex. Todas as plantas precisam de podas? Não. Todas as variedades de rosas do deserto precisam de podas? Vamos ver isso aqui hoje também, que é outra coisa que você precisa saber, conhecer a sua planta para saber se realmente é uma variedade que precisa de poda. Vocês perceberam que nós estamos aqui hoje no formato telejornal, né? Em edição especial diretamente da Tio Jorge para vocês. Estamos chique, bem, olha só, personalizado e tudo mais. Para que isso? Eu não posso esquecer o que eu tenho que falar para vocês, gente, porque senão o diretor me deixa posar só pão e água, entendeu? Ele é uma pessoa boa, mas não comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui essa coisa fofa, feita especialmente para vocês com muito carinho. O que a gente vai precisar para fazer a poda? Material, ok. Tem gente que usa tesoura de poda, né? Essa aqui tá até precisando de uma limpeza, coitadinha. Ok, tesoura de poda. Há quem gosta de usar um estilete ou uma faquinha tipo estilete. Se você compra em loja de 99, é excelente de corte, tá? Até aceita ser afiada. Ou uma faca, ok? Uma faca de corte. Tem facas especiais só para corte de rosa do deserto. Mas o que importa é que todas elas precisam de ser esterilizadas com álcool 70, ou seja, ele líquido ou ele em gel, tanto faz, tá? Precisa ser esterilizado e precisa estar afiado, bem afiado, para que sua planta não seja estrangulada na hora do corte. Ela precisa que o corte seja rápido, certeiro e que não force o galho da tua planta. Esses são os materiais básicos. Outra coisa, cada vez que você pegar uma planta, pegou, veio, fez o corte nela, eu vou pegar outra planta para fazer corte, eu tenho que pegar o álcool e esterilizar. Você pega um papel toalha, passa, tira esse excesso de álcool e aí você parte para cortar outra planta. Nunca faça isso, porque se essa planta tiver com algum problema, alguma doença, um vírus, alguma coisa, você vai passar para outra planta. Então toda vez que for fazer um corte, vá para outra planta, você tem que esterilizar. Tio Jorge, quais são as formas de esterilizar um objeto desse? Você pode pôr no fogo, vai esterilizar. Você pode passar água sanitária, tá? Que vai esterilizar também. Ou o álcool, o mais prático é o álcool 70 mesmo. Ele é o mais rápido e para você que está com pressa ali, o álcool funciona bem melhor do mesmo jeito. Outra coisa que a gente precisa saber aqui, as pessoas perguntam, quando eu devo podar? Mas que tipo de corte eu devo fazer? Nossa, mas esse corte desse jeito não é cruel com a planta? Não é evasivo demais? Não é traumático para a planta? Então assim, ela só vai ser traumática se você tiver com a faca mal afiada, um estilete, alguma coisa mal afiada, aí vai ser traumático para a planta. Se não for, tiver tudo afiadinho, não vai ser traumático.
ok? Lembrando que essa situação da planta não é uma situação natural. Na natureza ela não nasce dentro de um vaso. E isso é uma situação artificial. Logo, ela não vai desenvolver de maneira natural. Ela precisa de você fazer o manuseio dessa planta aqui, tá? É necessário você saber como lidar com ela nesse ambiente artificial que você colocou ela, para que ela desenvolva da maneira que precisa. E é claro, a gente precisa saber que a planta na natureza ela vai ter um desenvolvimento diferente que tem aqui. E nós precisamos fazer aqui uma manipulação dela para ela ficar melhor ou do jeito que a gente quer que ela fique, ok? E não é maldade com ela. Vai ser bom para ela porque ela não está no ambiente natural dela, certo? Você deve se perguntar, toda planta eu devo podar? Bom, quem vai dizer isso para você é a planta. Não é você que decide, hoje eu amanheci com vontade de fazer poda, vou podar. Não, é a planta que vai dizer para você se ela precisa de poda ou não e quando você vai podá-la. Você não pode podar em qualquer época do ano, tá? A planta, ela tem um ciclo vegetativo. Qualquer planta tem um ciclo vegetativo. Essa planta, ela vai, na primavera vai florescer, é a parte mais bonita dela. Ela vai continuar tendo várias floradas até chegar o começo do outono. O outono esse ano vai entrar no dia 22 de março, às 18 horas e 35 minutos. E o inverno vai entrar no dia 21 de junho. Então nós temos uma janela de meia estação. Essa janela de meia estação significa que o mês de abril, final de março, começo de abril, e o mês de abril é mais quente. E o mês de maio é mais frio, mas ainda não deixou de ser verão e também ainda não é inverno. Ok? Então nós temos uma janela aí que a gente costuma falar de meia estação. O pessoal do centro-sul, o pessoal do nordeste funciona de maneira diferente. E essa janela aí, no mês de abril, que é o mês mais quente dessa meia estação, é o seu limite, a sua data limite para você fazer a poda, porque a planta já gastou um monte de energia para dar flores e para a produção de vagens e sementes. E aí ela vai entrar em dormência. Aí é a época de você fazer a sua poda, porque ela entra em dormência, vai passar o inverno, vai chegar na primavera e ela vai começar de novo o ciclo vegetativo dela. Você tem que respeitar isso. Se você cortar a planta no meio desse ciclo vegetativo, por exemplo, ela deu a primeira florada em setembro, em outubro você foi lá e pá, cortou. Você vai destruir tua planta, porque ela tá no meio produtivo e ela tá com hormônio para produzir flores. Ela não tá com hormônio para crescer. Ela tá com hormônio para floração. Então, ela não tá preparada para esse tipo de corte. Não é a época ideal. Então, não pode fazer poda o ano inteiro. É uma vez no ano, antes dela entrar em dormência, ok? Preferência aí no mês de abril. Você pode fazer a poda esse ano na lua crescente. Então, ela vai ser aí 28, 29, 30 de março ou no máximo dia 1º de abril, que é um sábado. Depois você vai voltar a lua crescente de novo no final do mês de abril, que é 28, 29, 30, sexta, sábado, domingo. Todos os dias para você fazer a poda no final de março, começo de abril ou final de abril, é um final de semana. Isso vai te ajudar pra caramba, né? Você vai ter tempo para poder fazer isso, ok? Já deixei a dica desse ano, da época de fazer a poda. Então vamos lá. Vou fazer poda em qualquer planta? Como eu disse, ela vai dizer para você se precisa. Eu tenho aqui um obeso, tá um galho só. Para quem faz enxertia, ótimo, a gente precisa de um galho só para poder fazer enxertia. Mas aqui eu também tenho outro obeso e ela tá cheia de galhos. São realidades diferentes, ó. Muito diferentes. Essa eu preciso fazer poda porque ela não tem copa e essa aqui formou uma copa bonita. Essa daqui só vou fazer poda quando a copa dela começar a ficar dispersa, com galhos compridos, finos, exatamente como aconteceu com essa grandona aqui, ó. Galhos finos, compridos, copa toda esparsa, não dá muita floração. Isso aqui é um broto que já deu aqui do lado, quando ela começa a soltar broto no caldex aqui, ela já tá dizendo, ó, preciso de poda, tá? Então, esse aqui é um sinal clássico de que passou da hora há anos de fazer poda nela, tá? Hoje nós não faremos poda nela, mas ela será feita a poda nela para vocês em abril, lá no comecinho do dia 1º de abril, para mostrar para vocês como realizar a poda,
ok? É diferente de você fazer uma poda numa planta dessa e fazer a poda numa planta dessa. Por quê? Essa daqui, ela precisa que você vai ter que cortar todos os galhos dela. Não pode deixar nenhum de fora para que todos cresçam igualmente. E vocês estão vendo que eles estão em altura diferente. O melhor é você fazer a poda ela em formato de pirâmide. Os galhos centrais mais altos e os laterais mais baixos. Porque quando dá florada, você tem praticamente um buquê de flores. Tá? Isso vai ficar lindo na tua planta. Não é só cortar por cortar. Você vai fazer o corte nesse formato de pirâmide e ela vai formar uma copa linda, exuberante. Todo mundo vai olhar para tua planta e vai ficar embasbacado com a beleza que ela vai estar. Eu posso então pegar e cortar de qualquer jeito? Também não. Você vai preferir fazer o corte em diagonal, ok? Nunca reto, aquele corte retinho assim, ó, não é legal. O corte certo é em diagonal. Na diagonal, por que eu vou fazer esse corte na diagonal desse jeito? Porque você vai evitar de a sua planta acumular água. E o acúmulo de água ali pode fazer ela apodrecer, ok? Então, corte na diagonal e nunca na horizontal, certo? O corte na diagonal, depois de feito, você precisa colocar alguma coisa para cicatrização. A maioria das pessoas usa canela. Ela é excelente, só tem um problema. Caiu a água, a canela vai embora, acabou a proteção. Eu gosto de usar super cola. Tem uma cola famosa, assim, você compra os vidrinhos dela e você coloca uma cola instantânea, ela cola na hora. Então, aquela lá, ela para o sangramento da tua planta. E ela vai fazer um curativo que não vai deixar nenhuma umidade entrar. Então ela não vai apodrecer por dentro do galho. E você não vai perder a tua planta. Ela é excelente. Eu prefiro a super cola a fazer o uso da canela. Canela é excelente. Se você não tem a super cola, vai de canela mesmo. Certo? Como eu disse, é a tua planta que vai decidir, te dizer qual é o momento que ela precisa de poda. E tem plantas, há variedades que você não pode podar de jeito nenhum. Por exemplo, uma arábica, você não vai fazer poda nela. Ou nós temos aqui uma grandona. Essa aqui é uma somalense anaconda. Há várias somalenses. Essa somalense aqui é chamada de anaconda porque ela não tem brotação aqui no caudex dela. Ela não vai formar um caudex igual ao caudex, por exemplo, de um Obersum como essa. Tá? Só de olhar você está vendo que é diferente. Essa daqui, ela vai esticar, ficar comprida, até você ficar mais comprida que essa daqui ainda. E lá em cima ela vai começar a formar a poda dela. É uma planta que vai chegar aí uns 4, 5 metros de altura. Então, se você fizer o corte dela enquanto ela estiver assim ou menor, você vai estragar a sua planta. Então, somalense, você não faz poda nela, nem arábico. A Nova Tanzânia menos ainda. Aí você fica assim, tá, eu tenho uma planta pequena. Tá aqui, ó, duas. Eu posso podar as duas? Bom, primeiro você tem que saber que planta você tem. Essa aqui eu sei, porque é uma polinização minha e eu fiz a semeadura e plantei, sei que isso daqui é uma Obersum. Essa daqui eu sei que é uma somalense. Então, como eu sei, eu não vou fazer a poda dessa. Só de você olhar para as folhas, você vai ver que é diferente. A somalense tem uma folha comprida, maior, certo? A Obersum não. Ela já tem uma folha que é diferente mesmo da somalense. E como eu sei que é uma somalense, eu jamais vou fazer a poda disso aqui. Eu vou deixar ela crescer o quanto que ela quiser e ela começar a formar a copa dela lá em cima a hora que ela quiser. Ok? Então, somalense, nada de fazer poda. Obersum, ok, precisamos fazer poda quando é necessário. Como é o caso dessa daqui, não preciso fazer poda porque ela tá com uma copa bonita. Mas se ela crescer e ficar com esses galhos todos espalhados desse jeito, com baixa floração, galhos finos, aí você tem que fazer a poda dela. Não precisa esperar tudo isso aqui não. Tá? A poda já não, a copa já não tá bonita, vai lá, faz o corte e faça com que ela tenha
uma copa bonita com floração bonita também. Lembre-se, poda em forma de pirâmide, os galhos centrais mais altos e os laterais mais baixos, para dar uma estética bem legal. Fica com aquela cara de bonsai, que todo mundo gosta, né? A Rosa do Deserto, lá no comecinho, o pessoal falava assim, é um mini bonsai. Todo mundo dizia isso, sabe? Porque realmente quando ela tá pequena, ela lembra um bonsai, mas você pode manter esse aspecto dela durante anos dessa forma. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que é muito, muito, muito importante. Se você fez a poda da tua planta, vai lá, faz uma adubação nela, porque ela vai entrar depois em dormência e ela precisa guardar nutrientes ali. Precisa guardar nutrientes para quando chegar a primavera e ela está repleta de flores, tá? E ela recebeu um corte, então ela precisa de nutrientes para ela poder se restabelecer também. Uma coisa que eu havia esquecido, eu peço perdão. Antes de vocês fazerem qualquer procedimento de poda na sua planta, você tem que ficar fazendo a rega, molhar generosamente sobre o substrato dela, ok? Especialmente ainda um dia antes, porque ela vai estar com o caldex cheio de água, ela vai estar renovada e ela vai sofrer menos com a sua poda. É necessário você fazer esse tipo de preparação antes da poda, porque ela vai precisar de energia para crescer, para florescer, e aí dessa forma você também não vai quebrar aí o ciclo vegetativo dela. Vai ser fantástico você fazer isso. E depois da poda, o que eu faço com essa planta? Deixa ela por uns 7 dias na sombra. É necessário ela dar uma descansada sem aquele sol intenso sobre ela. Descansou uns 7 dias na sombra, pega a sua planta, volta ela para onde ela estava antes, ok? E aí você pega e mantém ela lá, que ela vai voltar ao normal, ao ciclo vegetativo dela. Se você quiser aproveitar nesse momento também, fazer a troca de substrato, aquela coisa toda, você pode fazer, tá? Ela vai agradecer também. Substrato novo, com adubo, 4,14,8, mais uma poda bem feita, na primavera, com agosto, setembro, você vai ter uma planta tão linda que a hora que você postar foto ou um vídeo da sua planta nas suas redes sociais, o povo vai ficar louco querendo saber onde foi que você comprou uma planta tão bonita dessa. E aí você vai poder dizer, eu aprendi com o tio Jorge. O tio Jorge me deu as dicas fantásticas e eu apliquei e olha que maravilha que ficou, ok? Então eu peço para você que compartilhe com a galera, dê um like aí pra gente, tá bom? E não se esqueça assim, comente, fala aí pra mim de tudo que eu disse pra você, o que realmente você nunca tinha ouvido falar. Lembre-se, não pode podar o ano todo, somente antes dela entrar em dormência, lá pro mês de abril. Deixei até data para você no vídeo de quando você deve fazer isso. Você precisa fazer a poda da maneira correta também, já falei aqui hoje como fazer essa poda da maneira correta, o que fazer depois da poda, o que fazer antes da poda. Eu sei que são informações que geralmente o pessoal não dá para você, já vai direto para a poda e não explica mais nada, nem o que você faz antes, nem durante, nem depois. Comente aí qual dessas coisas você nunca ouviu falar, pra gente ter certeza que realmente o que a gente está trazendo para você é novidade, ok? Mais uma vez, um abraço florido do tio Jorge e compartilhe, deixe seu like e muito obrigado.